Oi, pessoal. Eu tô aqui para compartilhar algumas mensagens. É, Isso é uma mensagem atemporal, né? Como se diriam, pode ressoar no mundo espiritual a qualquer momento. Então é indiferente o que eu faço aqui, mas o que eu vou fazer é bom. Então, eu ultimamente tenho passado por algumas evoluções, certos pequenos passos. Tenho dado passos assim tecnicamente por mim e depois ao redor e aos produtos. Então, evolução de produtos é uma coisa que é legal de adquirir e poder fazer. Eu tenho algumas conversas, por exemplo, com o Ford aqui, né? Que eu tô dentro de um Ford. E a gente tem algumas conversas. E eu costumo ir também, eu tenho ido ao aeroporto fazer algumas leituras. E tá um pouco calor aqui, né? Eu vou aliviar o estresse, que é bom. Diminuir a ansiedade também. Gargar pequenos passos além da visibilidade real entre suas explicações e compreensões. A gente tenta fazer aderências sociais junto com modernos paradigmas de convivência, que é a criação de estilos de influência sobre a expertise, né, de sua área, que é muito boa entre condições sociais, e a gente sempre procura alçar grandes voos. Isso é bom, né? Eu penso que é uma área que você consegue entrar e quiser que eu me expresse em sentimentos convívio, convívio entre seres humanos em uma adaptabilidade que cause problema para a natureza é um problema para mim. Então eu procuro ouvir a natureza e acreditar nela, porque ela me ajuda a superar desafios. Então Gaia me ajuda a superar meus maiores desafios. E sem falar do plano espiritual, né? Tô falando da Terra. E eu procuro também fazer leituras. Assim, esse é um vídeo introdutório. Acho que não é o meu primeiro, mas eu faço leituras do sistema solar e eu tenho feito do sistema solar porque eu voltei de uma viagem onde eu explorei tanto o sistema solar quanto as constelações e algumas galáxias. Então eu tenho uma certa experiência de energia e compreensão sobre algumas coisas que ou não muito complexo, ou eu procuro fazer tudo em silêncio. Então, se você busca o silêncio, você busca toda a viagem. Mas eu tenho ouvido muita música nos últimos anos. Então, muito músicas assim. Eu tenho conversado com muita gente, conhecido muita gente, criado muitos produtos, influenciado muita gente. E o aspecto social disso tudo é que pra mim eu tenho que continuar trabalhando do mesmo jeito. Então eu abri minha empresa agora. Eu faço investimento no Tesouro Direto, então principalmente em educação. Isso me auxilia assim a ser mais fácil estudar, sabe? O investimento no Tesouro Direto, tanto em renda quanto em. Eu acho que eu estou apostando nesses dois títulos de renda fixas. Não é uma recomendação econômica, mas é assim: se eu investo em educação por anos, eu vou ter um retorno financeiro lá que para mim não me importa. O que me importa é a aplicabilidade desse investimento e o que ele me retorna, certo? No período que eu estiver vivo.
Porque o dinheiro eu não vou levar quando eu morrer ou quando acontecer alguma coisa grave desse estilo, mas é. Ah, complexo. Mas é. O investimento em educação me possibilitou. Galera, eu vou falar aqui, ó. Eu sou. Eu gosto de. É que o título, minha titulação possibilitou eu fazer tudo que eu fiz na minha vida, certo? Então eu comecei lá com designer. Então eu fui um designer. Depois eu fiz administração. Aí eu abandonei. Aí eu fiz técnico em edificações. Me tornei um técnico em edificações. Trabalhei numa multinacional em construção, construindo pontes, rádio peão, né, galera, almoço, janta, moradia, viver em república com a galera da construção. Isso eu vivi também nos meus 18 anos. E aí eu fui pra Maringá, cara, fazer tipo, eu juntei uma grana e falei, velho, eu acho que eu vou investir em mim mesmo, eu vou investir na minha experiência. Então eu entrei no colégio integral e investi tudo que eu tinha para criar mais experiência. Aí no fim deu muito errado, porque eu tive um despertar espiritual muito grande. Tipo, eu acordei por umas coisas assim muito além que hoje eu não tenho o mesmo canal, mas eu entendo tudo, mas eu sou focado em outras coisas hoje. Mas aquilo foi pesado para mim, eu voltei para minha terra, Ourinhos, e daí, tipo, nesse período eu fiquei tentando recuperar e sendo, tipo, era outra terra. Então, quando eu mudei de cidade, eu me tornei outra pessoa. E o fato de eu ter voltado e não ter passado por tudo ainda, me causou grande abalo. Aí, vamos lá, eu comecei em engenharia civil, abandonei engenharia civil, comecei a administração, abandonei a administração. Aí a gente tinha um bar aqui, minha família tinha um bar, então eu trabalhava no bar, era garçom, era caixa, cozinheiro, e foi indo, indo. E tipo assim, eu não tinha perspectiva porque eu tava tentando me recuperar ainda. E uma das coisas que influenciou muito foi o meu abalo amoroso, porque quando eu fui para Maringá com 18 anos, basicamente eu sofri muito de amor, então eu voltei e nunca mais me relacionei com alguém, porque o despertar espiritual meu foi tão forte que eu tive que, aos poucos, eu tive que aprender a andar novamente, a falar novamente, a comer. Então foi bem trash. Eu perdi todas as minhas capacidades e o meu design e o meu edificações que eu tinha também foi por água abaixo. Então eu perdi o tempo de estudo, mas eu consegui recuperar isso depois, que é agora, na fase que eu tô. Então, tipo assim, aí eu fui fazer FATEC. FATEC me salvou, vamos dizer assim. Aí eu fui fazer FATEC, análise de desenvolvimento de sistemas. Passei no vestibular, faculdade pública, entrei lá. Aí eu me dediquei muito e me formei. Fiz estágio em saúde, fiz estágio no setor público, na Secretaria de Saúde, que é uma visão assim pública, né? Além da privada que eu tive na multinacional. Aí eu era suporte de computador, então formatava e eu comecei a estudar, assim, junto com a escola, junto com a faculdade e junto com o estágio ali, eu comecei a estudar porque eu vi que eu precisava me mexer, sabe? Ficar só na faculdade não ia me ajudar. Então eu comecei a estudar por conta e dedicando um bom tempo, até eu tinha vários termos que eu não sabia o que era, então eu tive que entender. Hoje eu sei fazer tudo, eu sei termos que nunca passou na faculdade,
Mas a base, a faculdade é muito boa e realmente tem conceitos e técnicas que só aprende lá. Aí eu entrei na Service e, e foi muito bom esse tempo na Service porque me deixaram programar, sabe? Então, quanto mais tempo eu passo programando e ganhando para isso, mais coisas eu vou aprendendo, mais objetivos eu vou fazendo, mais coisas eu aprendo a fazer. E aí eu voltei a estudar agora com esses investimentos. Então eu estou fazendo engenharia biomédica, porque junto com a TI eu consigo fazer, com engenharia biomédica eu consigo fazer equipamentos para a saúde. Então o Apple Watch, por exemplo, a análise que ele faz de batimento cardíaco é desenvolvido por um engenheiro biomédico. Então, desde ressonâncias, imagens, a clínica ali, em geral, dos equipamentos que envolvem análise de sangue, análise de imagem, raio-x, ressonância magnética, medidor de pulso, tudo que envolve tecnologia, dispositivo eletrônico, porque o eletricista é um ramo da engenharia onde eu consigo. A gente usa sinais elétricos ou movimentações microbiológicas e transforma esses sinais elétricos e que transforma em análise para o médico entender a situação do seu caso. Isso a afetividade e a excelência desses dispositivos, eu vejo assim que quando eu entrei em TI, muita coisa mistério, era um mistério para mim. E aí eu fui gargando aos poucos e eu acabei movendo o mercado. Quando você é um bom profissional, você pensa em ideias, em conceitos e o mercado acaba tornando aquele conceito que você pensou em realidade. Por exemplo, isso aconteceu com o Pix, quando eu estava na. O Pix foi idealizado e o Bitcoin também foi idealizado na questão de ética e moral. Porque tudo é rastreável com o certo protocolo honesto, certo? E usar esse protocolo acaba corrupção. Então, indiferente aonde você esteja no planeta, você consegue conseguir dinheiro. E você consegue, e você é rastreável. Então, você não vai fazer coisa errada. Você pode ter US$ 1 bilhão e fazer qualquer coisa, desde que você não faça coisa errada. E esse é o princípio que a gente deixou lá na hora da
Mas a questão é que eu também estudo filosofia e, tipo assim, a filosofia cria a fé e a razão, são coisas que é mais a razão da questão de criar matérias acadêmicas que a gente pode aprender e ser aplicável na vida. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é voltar a estudar o técnico em edificações. Edificações não, esse eu concluí. É voltar a estudar a administração, porque assim, a minha capacidade monetária não é boa pro tanto de influência que eu tenho. E eu acho que evoluir os princípios da administração vão me levar a bons lugares, certo? Hoje eu também tô me sentindo assim, várias músicas, né? Tanta gente falando de mim, mas eu sempre também não consigo não chamar atenção. Sempre chama atenção em qualquer lugar, em qualquer som. Aí eu virei artista, eu de tanto ouvir as pessoas cantarem pra mim, né? Me seduzirem em músicas e tudo mais, eu acabei comprando microfone, instalando um software de estúdio musical e aprendendo a apertar botão e sair som e cantar também. Então eu manjo basicamente ali do AutoCAD. Aí eu sou programador, então manjo de terminal, sistemas operacionais, programação uso TypeScript, JavaScript, mas eu uso Python para algoritmos e quando precisa fazer alguma besteirinha. Eu também procuro criar tudo do zero, tudo open source, tudo do menor custo possível, porque assim, a minha empresa, quando eu tô num processo criativo, né? É sempre um processo criativo. E o processo criativo de empresa, primeiro eu abri um MEI, aí eu descobri que o MEI é microempreendedor, não serve pra nada, tá ligado? Aí eu vi lá que o governo lançou o Inova, aí eu abri o Inova, aí eu entendi como é que é o Inova, resumo presumido. Eu já fiquei irregular na Receita Federal por um investimento que eu tinha feito. Ganhei uma graninha lá na bolsa e, e fiquei irregular. Daí tipo assim, não é um problema ficar irregular. Desde que você volte lá, pague seus impostos e volte a ficar regular, entendeu? Não é um problema você. Ai, eu não paguei o imposto que não sabia. Mano, normal. Você vai lá, paga, acerta, dá tudo certo. Aí, o Inova, eu abri algumas. Tem 3 empresas abertas. E assim, quando chegar lá ano que vem, eu vou chegar para minha linda contadora e vou falar para ela fazer o recolhimento de imposto. Eu também, na FATEC, no ADS, eu aprendi contabilidade e economia. E eu tenho visto alguns softwares de contabilidade porque eu quero fazer a contabilidade da minha empresa. E eu quero fazer o balanço patrimonial, entende? E, e daí eu preciso de um bom software para isso. Eu tenho olhado alguns demonstrativos de software, folha de pagamento. E além do software, a gente tem que entender a utilidade empírica de utilizar sistemas de informação. Eles ajudam e auxiliam. E se você só usar a rede social, não vai acontecer nada de benefício. A não ser que você grave e poste conteúdo, grave conteúdo para você, faça conteúdo para você. Isso é bom. Eu tô começando também. Mas você tem que pensar em softwares. Por exemplo, você tem que se especializar em algum software. Eu não aconselho Microsoft, certo? Microsoft não é boa com isso, só o pacote Office, mas não vai agregar. O que vai agregar é o pacote Adobe, pacote Corel e pacote Autodesk. Esses são softwares assim que Inventor, tipo, desde criar motor de carro, motor de avião, planta de casa,
Desde o. Aí você for para marketing, que é o Corel, entendeu? Se você tá no marketing e não conhece o pacote Corel, tem dinheiro na mesa. E eu tô aprendendo. Eu voltei eu basicamente. Minha história é assim. Eu começo a estudar uma coisa, eu me formo, eu paro de usar. Aí eu vou, começo a estudar outra coisa, me formo e paro de usar. Muita coisa eu deixei de fazer também. Mas assim, nas que eu concluí, foi isso. E agora eu tô voltando numa fase que é tipo, eu vou resgatar tudo que eu já fiz, tudo que eu aprendi, e vou juntar tudo num pacotão, vou abrir minha empresa, vender tipo salgadinho ou alguns produtos. Eu tenho visto do Alibaba a importação de alguns produtos, é que eu tô buscando hoje um produto que é uma dashcam, que ela tem que ter GPS, geolocalização GPS, 4G, e ela tem que me dar um link de para eu streamar essa câmera na internet. Eu quero importar essa câmera e vender para pro meu chefe. Porque daí eu vou ganhar dinheiro. Essa é a ideia. Ganhar dinheiro pra ter. Porque não ter também não é bom. E tá longo. Eu não fiz nenhuma leitura aqui hoje, mas eu tô tentando. Eu vou fazer leitura para vocês. Vou fazer leitura para vocês com o carro ligado, para vocês perceberem. Mas aí eu preciso de um suportezinho pro celular, porque é o. Vamos analisar. Tá trash. Mas tá bom. Como assim trash? Trash de dificuldade, não trash de lixo. Vai. Ó, eu vou voltar e vou fazer melhor.